Beleza, começando gravando já, né? Vamos lá, na aula passada a gente levantamos os dois domínios, né? Desculpa, levantando as duas máquinas, sendo que a nossa a gente já tem uma máquina domínio, né? A CRD-AD com serviço de domínio, e a gente adicionou uma máquina CRD-ADHA, né? Adicionamos ela e a gente implementou o serviço de servidor de domínio DNS lá, para a gente criar alta redundância do nosso serviço de Active Directory, né, no servidor da DTS. Tá? Tem uma cópia dessa estrutura nesse cara aqui, para que ele tenha a nossa alta redundância funcionando. Né? Lembrando que neste ambiente, né, a gente tem um Windows que tem um ambiente gráfico, que é onde a gente começou a nossa estrutura do nosso AD, que é esse cara aqui. E a gente colocou aqui um CRV-AD, né, que ele é a máquina 2, né, que foi inserida nesse percurso. Né? Ele está até com o DHCP, mas como eu disse para vocês, eu tenho que colocar o IP fixo, fazer tudo, até porque ele vai ser um servidor de domínio, né? Então a gente vai fazer as modificações necessárias e a gente vai depois configurar ele na nossa estrutura, tá? Eu estou dizendo isso, tá? Porque normalmente lá no serviço de domínio, tá? Ou alguns serviços que são dedicados a servir usuários, né? A gente não coloca ali eles como DHCP. Tá? Então, DHCP estruturados, a gente vai com eles de um IP fixo. Tá? Só conectar ele aqui. Para aceitar a visão do chegando. Então, a gente tem aqui o nosso servidor core, né, que está e a gente vai configurar ele como nosso servidor de DDS, tá? Ele vai ser a nossa cópia redundante dessas estruturas para vocês. Tá? A gente implementou e aí falta aqui, ó, só fazer a configuração, tá, dessa estrutura e liberar as permissões aqui, ó, para a gente poder fazer liberar para que o serviço funcione na nossa estrutura de rede. Tá? Deixa eu dar uma olhada aqui se está tudo ok. Tá. Eu poderia vir aqui também, tá? Dar um botão direito aqui. Para ver aqui a conexão remota está funcionando. Eu vou colocar minha senha do domínio. Vai. A estrutura de rede, tá, pessoal? Sempre vai ser primeiro que vocês vão testar, ver estrutural, ok. Beleza, carregou para a gente. Tá? O que eu vou fazer aqui? Tá? Porque o que acontece? No 8, nas configurações de placa de rede, ele está como DHCP. Né? Então, vou entrar na minha placa de rede 5. Ó, ele está com o DHCP ativado. Né? Eu vou inserir aqui, ó, um IP estático nele. Tá? Então, vai ser o 92.168.02. A master ok. Esse gateway aqui eu poderia deixar em branco, porque eu não tenho nenhum. Meu próprio Windows não está roteando os pacotes. Eu tenho um enter aqui. Dando uma olhada lá se está. Vou só pegar aqui para fechar. Certo. Troquei o IP dele. Vou logar de novo. Vou fechar essa janela aqui. Ó. Essa janela aqui que é a dele lá. Ó. Em cima do servidor gráfico.
fechar aqui. Então, eu tenho aí teste básico de estrutura, né? E a daqui está 92, 02, né? 02, eu coloquei aqui. 02. Também posso daqui a pouco, eu quero mostrar também logo isso. Só para mostrar que conectei. Tática, 268, 02, máscara, vou aproveitar para iniciar o processo, porque caiu a conexão, quando eu vi ele aqui. Então, o que a gente tem? A gente tem na nossa máquina, a gente tem o serviço de DHCP nesta máquina principal, colocamos na segunda lá, que ainda não foi configurada. O DNS a gente fez a mesma situação. Colocamos aqui e colocamos na segunda, mas não autorizamos aí no funcionamento. E o ADDS está na primeira, que está na segunda, né? Para a gente configurar, esperando a exclamaçãozinha aqui, para que está tudo ok, tá? Vamos lá no estado ok, conectar a equipe sinalizando. Tá? Outra coisa interessante, por exemplo, aqui no meu DHCP, ó, a gente configurou as nossas estruturas, aquela aula do DHCP, e a gente percebeu que então aqui ele está distribuindo IP, ó, escopo, concessões ativas, ele tem, ó, passando lá a configuração 11, tá aí. E aí eu vou fazer o seguinte, eu posso prender ele na minha reserva, apontar para outro. Né? Então eu poderia verificar lá na minha placa, por exemplo, lá, o diretor da empresa tem que ser sempre o mesmo IP. Tá? Então, por exemplo, imaginar que eu quero prender uma estrutura para ele. Né? Eu quero manter ele dentro do meu DHCP, mas prendendo. Então, eu posso vir criar uma reserva aqui. Ó. Que seja lá, vamos usar esse sempre como modelo. Né? Então, ou seja, lá vai ser o MCRV AD2. Né? Ele vai ser o 02, como eu queria colocar. Só que aí eu tenho que pegar lá, tá? O meu MAC, tá? Então, eu tenho que ir lá na minha configuração. Opa, entrar com o meu Mac. Deixa eu pegar aqui, entrar. Oi.
aparecendo aqui, deixa eu vou a linha de comando. Aqui, ó. Aqui meu endereço físico, ó, meu MAC, tá vendo? 0015 5D12 4229. Isso aqui eu vou passar para lá. Para quê? Para ele prender sempre esse IP nessa estrutura. Então, 15 5D 12 4229. Aí vamos imaginar que eu estou colocando aqui, dizer, olha, eu sei o diretor, né? Estou usando aqui a CRVAD H. E aí vai permitir dois estruturas. DHCP é a questão que a gente já conhece, é o protocolo de envio. E o BootTP, tá? É a possibilidade do protocolo de eu poder fazer implantação e instalação de sistemas via rede, tá? Então, na hora que a máquina liga lá, eu posso fazer uma instalação de um sistema operacional a partir desse protocolo. Nesse caso, está ligado ambos. Vou adicionar aqui. Vai perder aqui a concessão. Está presa agora lá, tá vendo? Ela está inativa ainda. Vamos ver se eu consigo pegar ela aqui. Vou chamar aqui o nosso sconfig, que é o nome daquele menu que estava lá. Está pegando. Mexer aqui, deixa eu ver se eu mexer. Simulador de rede, ok. Depende também, ó. Pode vir aqui. E config, tá, pessoal? Ele é um lugar muito bom para relacionar. Tem seu IP, tem vários comandos estruturais, tá vendo? Então, eu quero mostrar informações detalhadas, quero renovar todos os meus adaptadores. Então, vou ver aqui. Renate. Eu posso, de repente, dar uma limpada aqui na minha estrutura. Vai pegar o. Ó, ele já pegou lá o 2, tá vendo? Já pegou aqui o 2, ó. Ele já está com 2. Eu já estou conseguindo ter o meu servidor, que é o servidor AD, que é o 1, e ele é o 2. Então, sempre que for mexer, pensa logo assim na questão do estrutural, para ver se está tudo certinho, tal, funcionando. Então, vamos ver aqui se ele atualizando. A gente continuar a configurar o serviço. Então, nos meus servidores aqui, ó, ele está. Remover ele aqui. Vou adicionar o servidor. Localizar ele. Tem uma coisa que a gente fez naquela aula, tá? Para ver se está reconhecendo, tem que ver tudo, ficar tudo ok, tá? Se o caminho de ida está indo, se o DNS está ele tá respondendo lá pelo DNS. 02 está ok. Demorando.
Chegou no jeito aqui. Ele já não pegou aqui, ó. Não reconheceu. Quando acontece essa situação real, aí não tem saída. Tem que ir lá para o servidor. As configurações, como ele está. Dois. O DNS está apontando para um. Né? Então, poderia, de repente, a gente verificar uma questão de comando lá no nosso DHCP. Enquanto eu vou olhar meu DHCP para resolução de problemas, você está enviando todas as informações que ele está precisando para ser reconhecido. Então, aqui, ó, eu tenho o meu escopo, e aqui, ó, eu reservo que eu fiz, né, que eu separei um IP para ele. E se eu pegar bem aqui, eu tenho a opção de escopo aqui. Isso aqui é o que está sendo enviado para ele, tá vendo? Ó, coloca lá que tem um 92.168.0.1, ou tem um DNS que unice intranet. Se eu quiser mandar mais informações, né, é só eu vir em configuração aqui, ó. Ele vai fazer uma lista para mim, ó. O que tu quer que eu coloque lá? Vamos imaginar que eu quero dizer para ti, olha, vamos dizer que tem um roteador. Aí eu marco e diz, olha, o roteador ele vai ser 192.168.0.1. Ah, eu quero ver se ele recebe CRV, AD. Ah, eu quero ver, quero colocar o servidor de nome. Eu vou dizer para ele, ó, e adiciono, resolvo. Aí, tudo que eu quiser implementar, tá? Eu posso marcar aqui, configurar para ele e enviar, que ele vai mandar para os clientes lá, tá? Vai mandar para os clientes. Ó, fiz uma atualização aqui, ó. E vou pedir lá, vou pedir para iniciar essa estrutura aqui, ó. Então, para ele recapturar a informação, fazer o DORA, né? E aí, ver se está tudo ok aí na comunicação entre os dois. Tá? No meu gráfico, para ver se eles já estão se reconhecendo. Aí, o próprio Windows aqui, ele me dá a opção, né? De até logar. Inteligente, uma senha, isso aí é. Se ele já tá. Se de repente vocês querem ver os serviços, tá? Então, dessa estrutura sem o ambiente gráfico, tá? Eu posso vir para cá, ó. Eu posso fazer aqui um 15 para sair. Ele está no PowerShell, né? Eu posso dar um comando get Windows Feature, que é para ele poder me trazer os pacotes, aquela área que tem lá de adicionar serviço, tá vendo? Todo aquele que estava vendo adicionar está aqui, ó. Meu comando get Windows Feature, ó. Ele já trouxe, implementou. Só que aqui é dessa máquina mesmo, tá? Get Windows Feature. E se eu precisar, de repente, fazer implantação de algum, eu posso chamar o install Windows Feature. E aí eu dou o nome do serviço, menos name. Se você perceber aqui, ó, você tem duas colunas. O display e o name, tá vendo? Então, menos name. Aí eu coloco o name que eu quero. Que está avaliado, tá vendo?
Então, aqui é a mesma situação de eu colocar lá, adicionar, né, quero instalar serviço, tudo pelo painel, só que fazendo por uma questão gráfica. Então, deixa eu pegar aqui um serviço que não vai... WSUS, balanceamento. Vou pegar aqui, ó, Windows, tracinho, certo, backup. Windows, tá? Então, quando a gente quer lá, a gente dá o Windows menos name e dá o nome do serviço. Procurar e vai fazer a instalação desse serviço. E aí fica opcional, tá? Aquela questão de você achar que é melhor. Ah, eu gosto de pelo de comando, ou fazer pelo voz gráfico. Então, a gente já fez, já implantou, com sucesso, já está instalado. Isso que a gente acabou de fazer, nada mais foi do que a gente fez aqui no ambiente gráfico, tá? Quando... Olha, já reconheceu aqui, tá vendo? A gente botou lá, já reconheceu. Quando a gente vai por aqui, ó. Gerenciar, adicionar e remover função. É a mesma situação. Está o Windows Feature e aí ele vai implementar o serviço. Então, get Windows Feature para trazer, está o Windows Feature para instalação. Tá? Então, aqui é o seguinte, já reconheceu, já estou como 2, olha, já reconheceu, já voltou direitinho. E eu quero agora, preciso fazer as permissões desse serviço. Tá? Então, primeiro eu vou fazer o seguinte, primeiro eu vou permitir logo no HCP lá de funcionar, que depois eu vou criar um redundante. Tá? E agora eu vou transformar esta máquina 2, que ela não tem nada, ela só tem um serviço, mas não tem nada, tá? Que é a máquina semente gráfica. Eu vou transformar ela em servidor de domínio. Eu já tenho meu domínio, então ela vai ser um servidor de domínio de redundância, para aumentar as capacidades do primeiro. Então, eu fui aqui, ó, promover. Se você perceber, como a máquina de lá já está no domínio, ela vai trazer o domínio para mim aqui, ó. Eu posso aqui, preciso colocar as credenciais para saber quem é que vai estar entrando no domínio. Vou botar lá que é o administrador que está me inserindo no domínio. Aí libera o avançar aqui para mim. Esse processo a gente fez, só que a gente fez como adicionar nova floresta. Como agora eu tenho um domínio, significa que eu já tenho um DNS e um catálogo global pronto já. Né? Porque é no CRV-AD. Lembra que eu estou aqui, mas eu estou conectado sem aquele ambiente gráfico lá, tá? Então, o que ele está me dizendo? O que é que tu queres que eu faça com a máquina 2, que é a máquina sem ambiente gráfico? Como eu botei o serviço de domínio, automaticamente ele já colocou o DNS. Ele vai copiar para lá o catálogo global, ele vai criar um banco. E ele vai me perguntar se essa máquina ela vai ser uma máquina que eu vou preparar de gravação ou ela vai ser de operação. Porque se eu marcar aqui, ela vai ser uma cópia do AD, mas ela não vai carregar tudo. Eu que vou, tipo, como se fosse crédito temporário, eu vou fazer um carregamento temporário que eu quero carregar lá dentro. E eu não posso configurar essa máquina. Eu poderia criar usuários novos, não poderia criar GPO. Eu só preciso carregar com os usuários e levar para onde vai funcionar. Tá? Por isso que agora eu consigo agora clicar aqui. Na primeira vez eu não fiz porque não tinha controlador de domínio. Agora tem. Né? O nome dessa comunicação entre os dois, ele define como default first site name. Tá? Toma cuidado, tá? Que quando a gente vem para essa área de servidor, principalmente essa parte do server, os sites, para eles, são pontos de comunicação onde tem controlador de domínio. Tá? Então, eu tenho algum site que dentro desse site eu vou ter a comunicação do controlador de domínio de Coraci com o controlador de domínio do... São um ponto cloud first. É o primeiro ponto de encontro que vai ser entre dois servidores. O CRV-AD e o CRV-ADHA. Eles vão estar comunicando junto agora. Vou colocar uma senha de segurança para ninguém rebaixar meu domínio.
ele vai tentar comunicar, já comunicou com o primeiro, que é esse ambiente gráfico. A gente não pode confundir que a gente está aqui, mas a gente está sem ambiente gráfico, tá? Dando ordem para ele. Aqui que é interessante, tá? Que é justamente para a gente não ter aquele risco do próximo continua, né? Só a gente tem a instalação Microsoft. Por que eu estou dizendo isso? Como eu tenho um domínio, tá? Ele vai copiar a estrutura dele primeiro domínio de qualquer controlador que existir. No caso, eu só tenho um, ele vai copiar de um mesmo, tá? Mas se você imagina que você tem um cenário que você tem mais dois desses que a gente está fazendo, tá? Imaginar que você tenha lá mais dois controladores de domínio. O primeiro que a gente fez, né? O segundo, aí a gente está fazendo. Imagina lá que a gente tem já mais dois prontos aqui, tá? Então, significa lá, todos já são controladores de domínio, fazendo esse serviço que a gente está fazendo. Ou seja, eles estão trocando comunicação e todos eles têm uma cópia do banco, né? Do banco, que é o nosso catálogo global. Quando aquela opção está marcada, o que está acontecendo? A gente está criando mais um caminho para esses caras aqui, ó. Ligar aqui, ligar aqui. Esse aqui é o que a gente está fazendo, tá? Vou botar aqui, ó. Agora, sem ambiente gráfico. For. Aqui é o nosso CRV ADH. Então, esse cara aqui é o. E esse aqui é o nosso ambiente gráfico, que é o nosso CRV AD com ambiente gráfico, que é esse que a gente está usando para fazer duplicações. Ele está conectando numa máquina lá sem ambiente gráfico, está controlando ela e está dando informação. Quando eu deixo marcado qualquer, significa, se eu tenho um catálogo global aqui, aqui ou aqui, ele vai tirar uma cópia. Não interessa de onde for, porque todos têm que ser igual. Eu não posso ter um banco, como eles são controladores de domínio, todos os bancos estão iguais. Todos os bancos estão iguais. Ou seja, se eu tirar uma cópia daqui e daqui de baixo, é a mesma cópia do mesmo banco, com os mesmos usuários, com as mesmas regras que existe. Tudo bem? Isso é interessante porque antigamente a gente tinha que ficar preocupado quando era NT, nós chamamos que tinha o PDC e o PDC. Aqui não, aqui ele ele puxa de qualquer uma a estrutura. Tá? Então, quando está ativado, ele vai copiar de qualquer um. Agora, se eu chegar aqui e abrir e dizer, olha, só pode copiar dessa máquina, o que vai acontecer? A única máquina que ele vai sincronizar é com essa primeira aqui. Essa máquina, se está qualquer, sincroniza com essa, sincroniza com essa. Tá? Quando eu prendo, eu só estou prendendo. Se algum momento quebra essa ligação aqui, ele pode ter dificuldade de chegar até lá. Você, olha, só confia nessa aqui, não confia nas outras duas. Ou seja, tem que ter uma boa estrutura aqui para poder. Porque se eu chegar aqui e dizer, só confia nele, né, então ele só vai pedir comunicação com ele. No caso aqui, todos os controladores de domínios que eu tenho, que são cópias do meu catálogo global, onde está, ele vai funcionar. Tá? Então, isso aqui é um caso, por isso que eu sempre tenho um maior cuidado com essa questão aqui. Outra situação que eu tenho é quando eu preciso levar, tá? Eu preciso levar este meu controlador de domínio para outro lugar, e lá não tem ainda comunicação, com o meu controle de domínio via um cabo ou via qualquer outra estrutura, tá? Ele não tem ainda essa comunicação. E aí, mas eu preciso
né? O meu controle do domínio para lá tem que ser via pendrive. Tá? E aí, por isso que ele pergunta, está lá via mídia. Né? Está lá via mídia, que é tipo um pendrive que ele vai pegar e vai ler esse pendrive, né? Para verificar. E aí está falando aqui, ó, opção IFM. Como é que eu preparo isso aqui? Então, aqui no meu prompt de comando, tá? Aí, mais uma vez, tá vendo? A força, às vezes, do teu sistema profissional está na linha de comando. Só vou botar aqui na tela, gente. Então, aqui o que acontece? Para mim preparar esse pendrive, tá? Eu tenho que preparar esse pendrive. Tem um cara que nós chamamos de NTDS útil. Tá? Esse carinha aí, pessoal, ele, vamos colocar assim, como se fosse o médico aqui do Active Directory, com qualquer situação. Porque imagina, o Active Directory ele é um banco. Então, eu preciso ter um cuidado com ele. Eu preciso, às vezes, fazer um defragmentador, dar uma limpeza. Preciso que ele vai ficando pesado. Neste caso aqui, eu preciso criar uns arquivos para colocar no meu pendrive, para me instalar via IFM, porque eu não tenho comunicação onde está você vou levar essa estrutura. Lá no meio da Amazônia, né? Então, vamos imaginar que hoje, graças a Deus, a infra cresceu muito, né? Tem satélite, tem outras coisas hoje, mas a gente tinha que fazer esse processo. Né? Então, eu vou usar o NTDS útil, tá? E aí, dentro do NTDS útil, a gente vai preparar. Ele está esperando então, colocar um comando. E, pessoal, tá cheio de comandinho essencial. Até para me trocar, por exemplo, aqui eu posso trocar as features, não, as funções, tá? Eu posso trocar por aqui. Aquela que a gente estava trocando lá. Esse aqui vai ser o hit. Esse aqui vai ser. Eu posso também manipular algumas coisas, né, para um comando. Mas o foco aqui principal é eu justamente tirar essa cópia do meu Active Directory. Então, se eu analisar aqui, eu tenho que ativar a instância. Então, eu preciso ativar a minha instância do meu NTDS, que é do meu Network Domain Server, que é o meu Active Directory. Tá? Então, eu vou dar esse comando aqui. Ativei. Ativate instância NTDS. Aqui, ó. Esse aqui, ó. TDS. Para quê? Para mim poder entrar na minha instância do meu Active Directory. Tá? Aí aqui dentro eu tenho uma outra linha de comando, tá? Eu já estou ativado. Eu vou ter que entrar nesse cara aqui, ó, que é o IFM, aquele que ele está pedindo lá, ó. Criação de mídia. IFM. Dentro da interrogação tem os subcomandos. Então aqui, ó, eu tenho o comando criar uma cópia, uma mídia para o Active Directory completo, tá vendo? Criar uma mídia sem desenvolvimento, criar uma mídia de leitura, criar uma mídia, tá vendo? Tá cheio de mídia para ti, tá? Então, vamos imaginar que eu quero fazer o seguinte, eu vou criar uma cópia completa aqui, ó, criar uma mídia por Sysvol para um Active Directory e vou colocar numa pasta aqui, ó. Então, vou fazer o seguinte, eu vou create Sysvol completo. Isso que eu quero colocar lá no C2 IFM mídia. Vou botar um barra aqui. Ele vai preparar essa mídia. Se eu quiser fazer de leitura, também tem o ROD lá, tem várias funções. Terminei aqui, ó, então kit. Vou sair de novo. Aqui, ó, IFM mídia. É só copiar isso aqui no pendrive, tá?
e levar. Tá? Então, essa mídia que foi gerada, para vocês terem noção, ela contém uma cópia exata do banco de dados do Active Directory. Tá? O que inclui desde hashes, de senha, de todos os usuários, domínio. Então, isso aí é interessante porque eu também tenho que tomar cuidado, né? Já que eu tenho toda essa estrutura aí, vou colocar no pendrive, né? Tratar essa informação de forma assim sigilosa, né? Até porque eu posso querer extrair dados daí, armazenar, então é melhor eu ter um cuidado. Com esse pendrive, tá? Eu vou onde eu estou, copio isso no meu pendrive e aqui eu aponto. Olha. Pouca gente mostra isso aí, é mais da certificação, tá? Que é fazer essa cópia do meu setor de domínio, né, para essa estrutura. Então, via pendrive, eu faço esse IFM quando é necessário. Caso eu esteja um cabeamento, estou com uma fibra, estou vendo os outros servidores, tá? E estão pingando, está todo mundo se enxergando, beleza. Então, agora, remarcar qualquer controlador e eu avanço. Então, entenderam essa questão? Quando eu não tenho essa comunicação e eu tenho que levar, eu tenho que fazer via IFM. Como é que é? Não, não. Isso vale para qualquer um, tá? Isso existe desde o Windows, não me lembro, 2008. Só que pouca gente usa. Porque a ideia é que tu pensa que logo o teu servidor 2 ele está ali do teu lado, mas se de repente ele não está, tu não tem comunicação até ele, ou vai ser implantado depois, aí tu, ou de repente pode ser que ele esteja ali linkando via dial-up, para uma comunicação de baixa, bem lenta. Pô, até imagina ter que copiar o banco de usuários, tal, então às vezes fica muito pesado fazer isso, então é melhor levar via pendrive, ação de mínimo. E tudo isso que é engraçado. Ah, ele está falando aqui de um banco vazio, mas eu já peguei um banco grande, e ele deixa direitinho, cara, não deixa muito. Ele compacto, é legalzinho. Hoje em dia eu tenho até cópia, eu faço a cópia do meu Active Directory, né? Eu deixo guardadinho no pendrive também. Tiro, boto uma nuvem, uma cópia de backup, boto uma nuvem, boto no pendrive e levo para casa. Aí eu tenho uma área de segurança do meu. Isso aí. Você tem que pensar de tudo hoje em dia, né? Então, voltando aqui, eu vou pegar de qualquer um, só tem um e tá um lado do outro, né? Vou avançar. Ele vai fazer a mesma estrutura, a gente já conversou sobre isso, né? Se o banco for mais do que 5 mil objetos, é aconselhado colocar em outra unidade para dividir performance. É a mesma situação que a gente fez a primeira vez. Só que ele vai copiar agora do primeiro. Deixa ele levantar. Lembrando que ele está fazendo isso lá naquele ambiente gráfico. Deixa ele verificar aqui que está tudo certo. Beleza, eu quero que você atenda meus requisitos, porque eu prendi lá o IP, eu não coloquei o manual, ele está dizendo, não tem o endereço, então ele está fazendo uma reclamação do meu adaptador lá. O que significa isso aqui? É porque ele está dizendo, olha, está colocando via DHCP, isso não é legal. Coloca fisicamente, coloca manual. Né?
vai que fica fora, ou vai que cai a tua estrutura e tal. E aí o teu DSP vai ficar fora, o teu AD2 vai ficar fora. Ele também não está entendendo que, por exemplo, vamos lá, como é que está a configuração de segurança disso lá? Vai trocar o IP? Então, por isso que ele sempre aconselha com isso para vocês colocar manualmente, tá? Fechar. Só que agora o que eu fiz? Ele está trabalhando lá no outro, tá vendo? A gente está aqui. Quando foi o nosso, ele reinicializou, né? E voltou com uma dele. Aqui, nem percebe o que está acontecendo, mas ele está mexendo na outra máquina lá. Só dar uma olhada aqui, ó, confirmar aqui. Até inicializou já ela, ó. Já tá, ó, aguarde, já está inicializando ela. Então, é aquela coisa. É um jeito de trabalhar, né? Eu não preciso ir no Shell lá para trabalhar. Eu posso trabalhar daqui no ambiente gráfico e mexer em tudo, sem nenhum problema. Deixa ele trabalhar e a gente vai voltar para lá enquanto isso. Então, o que a gente tem, né? Agora a gente está com o nosso AD, ele já está finalizando lá. A gente vai, ainda tem que mexer algumas coisinhas, tá? Para deixar o sincronismo legalzinho. E vamos só depois passar uma alta redundância. Não está reconhecendo dois, né? Ter alta redundância do DHCP do DNS. Né? E aí a gente fecha essas estruturas aqui. Quando ele está iniciando, tem uma coisa muito interessante que nasceu a partir da versão 2012, que foi trazer essa ferramenta aqui, ó, Central Active Directory. Tá? Ela é o avanço dos usuários do Active Directory. Tá? A Microsoft colocou ela aqui para o pessoal começar a trabalhar com ela, mas ela seria o avanço do usuário do Active Directory. Eu poderia trabalhar vários domínios. Ela é a cara do explorador do Windows, só que ele foi modificado para a rede. Né? Então, aqui eu tenho ó, a minha rede, tá vendo? Aí tá aqui, ó, as minhas dos usuários. Aqui a gente estava vendo os usuários Active Directory. Quem não lembra do que eu estou falando, esse aqui, ó. Esse aqui é o mais antigão aqui, ó. Ferramentas, usuários do Active Directory. Esse aqui, ó. Esse aqui está desde o Windows NT, essa interface que a gente conhece. Mas aí a Microsoft colocou esse na nossa vida aqui, ó. Tá? E também ela colocou uma ferramentinha bem interessante, tá? Que não tem nas outras. Isso aí que sirva para vocês, tá? Lembra que a gente conversou uma situação sobre apagar um usuário. Né? Vamos imaginar sem querer que vocês apagam um usuário do diretor e já tem pasta compartilhada, várias situações, tá mordido da vida, apagou. Depois a gente ligou e disse, não vou te demitir, vou te dar um aumento. Então apagou. Brincadeira, cara. E aí só que acontece o seguinte, eu recriei, tá, o usuário. Mas o que quando você recria, mesmo que seja com o mesmo nome, com a mesma estrutura, tá? Esse tudo que eu falei era para chegar nessa situação. Não é o mesmo usuário. Mesmo que você tenha criado com o nome dele igual, com a conta que você apagou, por quê? Porque o serviço de PTC, estrutura, ele que é criado para identificar. Então, quando ele criou outro usuário, ele criou um outro número. Não é o mesmo usuário, apesar de estar de números iguais. Então, o que acontece? Quando você apagava um usuário, a gente tinha um desprazer e não conseguir recuperar esse usuário com o mesmo CID, porque a Microsoft criava um outro CID. Então, eles criaram uma lixeira, só que só tem nesse central de Active Directory. Tá? Aqui, ó, eu tenho que habilitar essa lixeira aqui, ó. Uma vez habilitada, tá? Ela vai criar uma área que eu disco criptografada e protegida. Não pode desabilitar, tá? Uma vez habilitada, ela não pode desabilitar mais. Tá? Ó, habilitou. Então, o que acontece agora? Eu vou ter uma área aqui, ó, que objetos deletados, tá?
E aí, agora, se eu apagar alguma coisa, eu consigo recuperar. Tá? Consigo recuperar o mesmo usuário com o mesmo seed. Tá? E é isso que é interessante em relação ao outro lado, que não tem essa função. Essa função ela só aparece nesse central de Active Directory. Cliquei, aí ela aparece aqui para mim. Tá? Isso salva vida. Cara, isso salva a vida. Chega um cara na empresa lá e vocês criam pasta compartilhada, vocês criam cada de coisa de permissão, tá? Aí o cara foi embora. Passou 3. Aí tu foi lá, desativou a conta, podia se arrepender, tá? Passou 3 meses, aí, porra, tu foi lá, fez aqui. Apagou a conta. Aí quando apagou a conta, o cara, tu nem sabe quem voltou. Pô, aí o que acontece? Todas as configurações que tu tinha feito, tu vai ter que refazer. Mesmo que tu, vou criar a conta com o nome dele e vai voltar tudo. Não volta. Porque a conta que ele tinha era um seed. Quando tu cria outra, mesmo que seja com o mesmo nome, é gerado um outro seed. Então, tu vir aqui, tu só dá um botão e pá, recupera a conta. Cara, uma cagada. Pô, tu imagina várias pastas, várias regras. Aí tu tem que colocar tudo de novo, reconfigurar tudo de novo. Pô, chegou aqui, botão direito, recuperou a conta, tal, volta normal. Tá? Mas, como eu falei, só está nesta ferramenta aqui, ó, Central Active Directory. Então, ela faz com vocês a mesma situação. A Microsoft só colocou algumas coisas aqui para começar a gente ter mais um gostinho por ela. Traz logo toda a tela, né, do usuário aqui que eu preciso. Que lá, só nas propriedades, né? Aqui ele faz, ó. Isso aí, o pessoal começou muito a reclamar também dessa. Tinha muita tela. Né? Só aqui para criar conta, olha a quantidade de informação, né? Normalmente na política da empresa a gente não apaga o usuário, a gente vai guardando lá. Vamos lá, estamos dando continuidade. Falamos de mais uma ferramentinha. Vamos ver se está tudo ok. Pronto, serviço ok. Então, já temos nosso DDS, ele está com os dois. Só que eu tenho uma área, tá, no meu Windows, que eu verifico, tá, se como é que está esse sincronismo, tá? Então, eu posso ver aqui, ó, eu vou vir em ferramentas. Vim aqui, ó, tem uma coisa chamada gerenciamento, serviços e sites do Active Directory. Como eu disse para vocês, os sites são esses nós onde os servidores se encontram, tá? Então, se eu abrir aqui, ó, comunicação de dados, ele vai mostrar aqui, ó, os IPs que ele está se comunicando, né? Ele criou uma área de comunicação entre esses IPs, um link que ele diz, tá? Tem custo até. A rede que ele está, não tem, isso aqui eu tenho que configurar. E aqui, ó, é onde está os dois, olha. Os dois servidores trocando informações. Tá? Então, aqui que eu começo, tá? Analisar os meus pontos entre eles, tá? Quantos eu tiver, quantos nós eu tenho, tá? Então, é aqui que eu vou ver. E aí eu vou dizer qual rede que ele tem, tá? Tem uma questão de atualização de curta distância mais rápido que a de longa distância, número de kbytes, tá? Essa performance aqui, a gente está falando de kbytes. E aqui isso aqui aumenta muito a questão da otimização do serviço. Tá?
vinculada às topologias, tá? Então, o que a gente pode falar? Aqui, vai ser. Tá, vamos lá. Só explicar aqui, aproveitar que tu falaste de uma situação aqui, tá? Esse insight que a gente está dizendo, tá? Na verdade, é só um termo técnico para que a Microsoft poderia ter trocado, né? Mas confunde muito com site de navegadores, tá? Mas não tem ligação nenhuma, tá? Isso aqui, quando a gente fala site para nível de servidor, essa estrutural da Microsoft, significa que são esses pontos de encontro, tá? Entre os nós, entre os servidores. Tá? Ele não tem ligação com serviço de navegação, entendeu? De internet. Então, por exemplo, ele colocou aqui, ó, o primeiro caminho. Isso aqui eu posso trocar, tá? Eu posso chegar aqui, não. Aqui vou dizer que isso aqui são os servidores matriz. Então, esse aqui é o nosso primeiro site de encontro de servidores, ó, matriz. Ele não tem uma ligação lá com o navegador, tá? Isso aí. Tanto que lá é outro serviço. Então, não gera conflito. Podia ter colocado nó, né? A gente está acostumado muito com nó, que é o chamado jockey nó, né? Entender. Na nossa rede, tá? Sistema operacional é Windows 7, Windows 8, Windows 11, macOS, Mint, né? Para o usuário e tal. Para a gente, sistema operacional, a gente acaba chamando de NOS, que é Network Operation System, sistemas operacionais de rede, tá? Que é os NOS. Que aí é o Windows Server, vamos botar aqui o Windows Server, né? São específicos, existe aí essa nomenclatura. Mas, de repente, não sei, esse é o problema, porque às vezes o pessoal cria uma nomenclatura, a gente, na tradução, ou confunde com outros termos, né? Quando a gente fala site, a gente logo imagina. Vocês estão me escutando? Está aparecendo aqui, você perdeu a conexão? Acho que caiu uma chuva aqui. Apareceu aqui na frente do meu ouvinte, tá? Você perdeu a conexão, tentando reconectar. Então bora. Beleza. Então, dentro dele, ó, eu tenho esses nós aqui, ó. Isso aqui, cara, pode ficar gigantesco, tá? Eu vi isso aqui de uma operadora, eu fui fazer um dele com uma operadora, e aí os caras tinham do Brasil todo, e aqui cada uma era, assim, estado, município, estado, município, estado, município, cara, isso era lotado, 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 lotado. Então, o que isso aqui serve para facilitar? Eu tenho que dizer para ele também, tá, que existe uma configuração de rede aqui, tá? E aqui tem a subnet. Posso dar um botão direito aqui, ó, nova subrede. Isso aqui vai facilitar com que eles entendam que esta rede, ela está na 192.168.00/24. Lembrando aqui que é a rede, tá? E a gente lembra lá nas nossas primeiras aulas de Cisco. Né? Então, isso aqui, ó, é o prefixo da minha rede. E esta rede é desse nó aqui, ó. Eu vou vincular esta rede a essa matriz. Então, o Windows vai entender que esta matriz, que essa matriz, onde tem esses servidores, está rodando nessa rede. Cada um desse aqui, ó, cada um desse aqui, o que acontece? Ele tem as configurações de servidor e tem um catálogo global aqui. Isso aqui, tá, pessoal? A gente tem que, de vez em quando, ficar monitorando isso aqui para ver a saúde dessa comunicação, tá? Para ver se está comunicando com o outro, com o amiguinho do lado, né? Para que, se der problema na tua comunicação
de replicação, tá? A gente tem que ficar atento. Então, esse mecanismo de comunicação, a gente dá um nome, tá? A gente tem comunicação, geralmente nós chamamos de intrasite e comunicação de intersite. Tá? A gente já está falando que intrasite, né, já está aqui dentro da intranet, internamente, né? E a intersite seria para longa distância. Então, por exemplo, eu estou replicando o meu controlador de domínio com outro servidor que está lá em São Luís. Então, é um jeito, tá? Que o gente tem que ter um domínio técnico sobre isso, né? Porque esses dois tipos de replicação, eles são gerados ali pelo KCC, tá? Que, na verdade, ali é um serviço que é desenhado para fazer essa checagem de consistência entre esses dois sempre, tá? Então, sempre ele vai ficar, o KCC, ele vai ficar verificando. Como é que está o CRAD? Ele está falando com o CRADH, porque isso é contínuo, tá? Tu cria o usuário com o CRAD em menos ali de tempos, 10 a 15 segundos, ele já joga uma cópia por 2, por CRADH. Tudo bem? Então, como eu disse para vocês, essa aqui que é a área de saúde da replicação, tá? A área de saúde da replicação. Ela é vista aqui. Isso aí é importante manter, porque se um parar, se o teu servidor AD parar, é o HA que vai funcionar. Antes para vocês ali, de 15 segundos, ele é o gatilho que ele tem para notificar o outro servidor, tá? No caso de uma intrasite. Num caso longa distância, já muda um pouco, tá? Ele é orientado, dá um time, e ali numa base ali, cara, aí demora muito, eu digo assim, que é 3 horas ali quase ele faz. Por isso que eu tenho que estar bem desenhado a rede de vocês. Mas de um link ali, 15 minutos, tá? Esses links ele consegue, mas ele tem um teto máximo aí de 3 horas aí, tá? Então, esse tráfego de dados, tá? Como isso que a gente está falando, o intrasite, ele está dentro da mesma estrutura. O que significa isso aqui, ó? Isso aqui é uma intrasite. Por que uma intrasite, professor? Porque os dois servidores, eles estão no mesmo site aqui, ó. No mesmo site. Agora, se eu tivesse, vou criar aqui manual um outro, eu tenho que criar IP, né? Vamos dizer que eu botasse aqui São Paulo. Só para a gente poder. Isso aqui seria entre intersites, entre dois pontos a longa distância. Eu vou até botar aqui. Matriz Belém. Vai querer colocar assim no lugar. Belém. Fica mais visual para vocês. Filial CP. Pronto. Então, olha lá. Aqui dentro eu tenho um intrasite. 2. Agora, se eu tivesse um outro servidor em São Paulo, a migração desse com esse daqui seria intersite. Como é longe, aí ele vai ter que fazer o seguinte, tá? Impacto tem a questão do tráfego, pacotes são replicados, vão ser comprimidos, né? Isso aí já vai mudar um pouco aí. Claro, está falando aqui de rede lógica. A minha rede infraestrutural está funcionando. Como é que esses caras estão conversando? Via WAN, qual é a faixa de IP? Vou ter que dizer para ele quais as subnets, né, para estar tudo funcionando. Tá? Então, traduzindo, mais uma vez, intersite, 15 minutos ali entre os dois, e intrasite chega a ser até 3 horas esse tráfego aqui. Por isso que a infra ela tem que estar bem desenhada, tá?
Então, este cara aqui é um cara de saúde para a gente, não pode esquecer. Tudo bem? Deu para entender o que é a questão de intersite e intrasite? Então, vamos lá. Então, dando continuidade. Eu posso também verificar a saúde desse cara, tá? Via linha de comando. Tá? Então, eu posso chegar aqui, tá? Eu tenho uma linha de comando chamada rep-admin, tá? O rep-admin, ó, ele tem muitos comandos internos, tá vendo aqui, ó? Mas o que eu quero é o rep sumário. Aqui, ó. A operação do rep sumário resume rápido e concisamente o estado da replicação e a relativa integridade de uma floresta. Então, ele vai me gerar um relatório sobre isso. Então, bota lá. Rep, tá? Summary. O que o PowerShell está chegando, né, para ajudar, é que não precisa estar todos os comandos no PowerShell. Só vai dar apertando o Tab e ele dá o autocomplete, né? Mas aqui, nesse momento, eu tenho que... Ó, então, ele fez aí, ó, CTAD, ó, maior comunicação, ó, aí ele não está dizendo que está comunicando, né, ó. Vai ser o primeiro controle dele, foi quando eu tirei. E aí, daqui a pouco, ele vai tentar atualizar novamente para ver se está tudo ok. Então, esse é um cara aqui que, ó, edição coleta, isso pode levar algum tempo. Por quê? Porque eles estão comunicando, eles estão na mesma rede, estão na rede virtual, pode ser uma questão de time, de perca, né? Então, tudo isso tem que pensar. Então, esse comando aqui, ele me dá um relatório, tá? Se eu quiser, de repente, ver algo mais detalhado, eu tenho o comando que é o rep, admin, show rep, já vai me trazer aqui para mim todos os caras que estão os vizinhos das entradas. Dionísio, ele achou. Matriz, olha aqui trazendo o site. Olha. Esse é o outro. Ah, eu deixei São Paulo lá, né? Ele vai estar dando a falha de São Paulo lá. Ele vai ler o que está aqui, ó. Eu esqueci que eu deixei esse cara aqui, ó. Tirar daqui. Não tem nada, senão vai ficar dando bronca para mim. Só eles aqui. Eu posso fazer aqui também, tá? Desculpa, acabei esquecendo, mas eu posso aqui, ó. Se eu vir replicar aqui, ó. Eu clico, ele replica. É a mesma situação que eu estou fazendo aqui, só que por linha de comando, tá? Aqui, tá? Eu tenho dois comandos, tá? Aí vai uma decisão que sempre vocês vão estudar. Eu deixei os livros para vocês aí. Por exemplo, eu posso usar o comando repadmin, tá? /syncal. E aí eu quero forçar uma atualização aqui, tá? Então, por exemplo, eu vou botar aqui que é um /a, que é para ele poder sincronizar as partições. Então, um /e, e ele vai cruzar se tem duas florestas, no caso o servidor AD e o ADHA, né? Vou botar um /p para ele puxar. Eu posso usar aqui também, tem um /d, ele identifica os servidores, o D vem de distinguir, e aí depois eu posso sair, dar um /q aí, que é excesso de mensagem, alguma coisa eu não quero ver. Isso aqui, tá, pessoal, não é da noite do dia, eu não peguei da noite do dia. Isso aqui estou com servidores desde os 18 anos. Mas, como eu disse para vocês, tem um livro aí e tal, treinem. Como eu sempre trabalhei de muito administrador, então é um dia a dia para mim. É a mesma coisa do cara chegar para mim e dizer, cara, Tadeu, eu preciso fazer lá no SQL e tal. Pô, tem coisa no SQL, vai ter um tempo que eu não mexo, que eu não lembro mais. Mas alguns select, alguns eu sei fazer e tal. Mas tem coisa que muito tempo eu não mexo mais. Porque por mais que eu tenho contato hoje com os servidores em si. É normal isso. Aí pega um treino, pratica e vai lembrando. Pode parar de estudar. Então aqui, ó, ele vai fazer uma sincronização. Ó. Ele fez lá a sincronização, ó, sem erro. Ó.
Por exemplo, agora, o que é novo, por exemplo, é a sincronização por PowerShell. Tá? Eu passei muitos anos da minha vida só com esse aqui, e aí chegou agora a Microsoft e colocou o PowerShell. Então, você pegou o PowerShell, eu espero que, sim, não sei onde está. O pessoal diz que com o tempo vai ficar só o PowerShell. Aí eu vou ter que me adaptar 100% a PowerShell e esquecer os meus antigos. Por exemplo, aqui eu tenho o GET, e é quando eu quero trazer informação, vou aplicar AD Replication. Aí eu posso usar um tab aqui, ó. Aí isso aqui é comando para trazer. Aí eu vou ter que colocar vários atributos, tá? Pô, isso aqui, ó. Tem que ser para fazer o mesmo serviço que faz esse aqui, que eu acho que esse aqui era mais fácil. Era melhor ter migrado esse aqui para cá com esse mesmo comando, get, rep, admin, né? Que criar toda uma estrutura. É assim, mas é a minha opinião. Como sei, a Microsoft pensa aí apenas uma cara de tudo isso, né? Eu podia ter deixado get, rep, ad, rep, admin, né? Aí o cara bota get, ad, replication, attribute, metadata. Pô, o número era menorzinho. Então, tudo isso, cara, é para a questão de sincronização. Ou, coisa para vocês, vou lá, posso dar o botão direito lá em cima da coisa e, beleza, mas assim, replica aí para mim, dá uma replicada aí, replica. Então, isso aqui é replicação e sincronismo entre eles, tá? Então, voltando aqui para a nossa estrutura, eu tenho o nosso servidor, como disse para vocês, o DHCP. Né? Se eu der um botão direito aqui, ó, e gerenciar DHCP, eu vou ter a seguinte situação aqui, ó. Eu tenho o meu DHCP, está no servidor AD. Esse aqui é aquele do sem ambiente gráfico, né? Ele instalou o serviço, está lá. Não tem nada dentro dele. E eu tenho aqui, ó, se eu for adicionar meu servidor, né, eu tenho o meu servidor Dionísio aqui, ó. É o meu primeiro. Tinha uma outra máquina aí. Que é o que eu configurei. Misturei as aulas. Então, o que pode acontecer? Por exemplo, né, posso clicar nesse servidor de PV4 aqui, ó, que eu configurei. Posso clicar aqui, ó, réplica do escopo, tá vendo? Vou vir aqui, ó, também que eu quero fazer a configuração de failover. Se eu clicar aqui, ó, ele vai trazer para mim a minha rede. Lembra que eu estou nesse aqui, que é o principal, e esse aqui é o sem ambiente gráfico, só coloquei o serviço. Posso dar um avançar. Qual é o parceiro onde tem um DHCP? Vou adicionar aqui um. Olha, tá, eu quero esse aqui, o 2. Tá? Então, eu botei esse aqui na lista. Aí, olha, como é que quer trabalhar? Aí eu quero dizer assim, cara, eu quero fazer um balanceamento de carga. Eu quero botar 50% do que esse fez aqui e 50% aqui. Se esse cara cair, esse cara já consegue distribuir 50%. Estou dividindo o serviço entre eles. Ou eu posso chegar aqui em espera ativa. O que é espera ativa? Todo mundo está aqui, 100% nesse cara aqui. Se esse cara cair, esse cara está esperando esse cara cair. Caiu, esse cara 2 assume. Tá entendendo? O balanceamento de carga, ele divide serviço entre os dois. E o espera ativa, esse aqui só vai ativar quando o primeiro cair. Isso é alta redundância de serviço de DHCP, tá? Aí ele vai dizer, vou deixar balançamento de carga, acho bonitinho, 50-50, né? Eu tenho que colocar uma segurança entre eles, tá? Então, vou colocar uma senha segura entre eles. Para não ter um outro servidor entrar aqui no meio, né? Então, existe um canal de segurança entre os dois. E vou concluir. Olha a velocidade disso. Já está pronto. Pronto. Os dois já estão fazendo a alta redundância. Olha lá.
Ah, isso é muito rápido, uns cliques assim. Você não sabe assim. Às vezes eu parto para fazer isso, às vezes, em alguns sistemas. Mas redundância está pronto para o servidor. Já está dividindo o serviço entre os dois. Isso aqui está pronto. Vamos ver aqui o nosso DNS. O DNS que a gente trabalhou ontem, não foi? E também, na segunda, sexta e segunda, quinta e segunda. Então está aqui, ó. A gente estava trabalhando nele, então está aqui as zonas, tá vendo? E aí eu vou aproveitar aqui, eu vou colocar meu segundo servidor aqui, ó. O nome dele, save ADH. ADH. Se ele vai conectar direitinho. Aqui, ó, vazio. Lembra que ele tem na configuração da. Quando a gente começou a fazer as configurações, a gente começou a marcar que ele tire uma cópia de relação de confiança entre os dois. Então, quando eu venho aqui, ó, zonas diretas, olha lá, Dionísio, né? Ele já está fazendo a redundância, porque na hora que a gente configurou, ele já fez os caminhos. Isso aqui é muito bacana. No DNS. Mas eu poderia, tá? Chegar aqui e dizer assim, olha, vou pegar aqui uma zona, vou chamar essa zona assim, vou criar uma zona primária, tá? Aqui, ó, permitir que todos os servidores sejam executados em favor de domínio, deste domínio Dionísio. Então, olha aqui, ó, vou passar, vou botar um teste aqui. Opa, 2026.com.br. Eu não vou permitir aqui, ó. Tem uma atualização aqui, não. Atualizei. Vou atualizar o segundo aqui, ó. Aí o que eu vou fazer? Então, né, dinâmica. Então, primeiro, tá? Se eu for querer carregar esse cara para cá, eu tenho algumas situações que eu tenho que dizer aqui para ele, tá? Primeiro, agora eu tenho 2 servidores de DNS. Né? Então, posso chegar aqui e dizer para ele, olha, eu quero agora fazer uma zona, só que ela não é primária, ela é secundária. Porque ela tem a cópia, eu quero copiar os dados do Copa 2026.com.br. Esse cara aqui, ó. Então, aí, qual é o IP dele que ele está? Ah, ele está na 192.168.01. Isso aqui era muito mais complicado, ó. Ele não está ainda passando, que eu vou ter que dizer para ele aqui, ó. Propriedade. Tem aqui, ó, transferência de zona. Então, eu quero permitir essa transferência de zona. Eu ainda posso dizer para ele, olha, só quero que você transmita a zona para uma certa zona. Só clicar aqui, ver se ele já atualiza lá. Ó, já atualizou, né? Então, toda vez que vocês tiverem não dinâmica, botão direito, propriedade, na transferência de zona. Ah, mas eu quero transferir só para um DNS. Beleza, então apenas da lista, edita, e aí tu coloca só a lista, que o meu DNS ali vai ser esse aqui. Pronto. Ele só vai mandar uma cópia para aquele. Aqui ele está mandando para quantos DNS tiver, ele vai ver, está liberado. Se você tiver mais de um, não precisa mais voltar lá. Aí ele for só colocando secundária, 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 ele já vai receber. Tá? Então, aqui, ó, tivemos as cópias
a zona primária e a zona secundária. Nós fizemos um DHCP redundante, está balanceado 50-50. Nós criamos o nosso AD de backup, de alta redundância, está os dois agora trabalhando. Nós configuramos os sincronismos entre eles, tá? Já está sincronizando entre eles. Isso aqui é um básico de um serviço de uma empresa, tá? Só que eu estou falando para vocês, muita gente não faz isso aqui que a gente acabou de fazer. Tanto o DHCP como o DNS, às vezes o cara deixa no roteador, caiu, não tem 2, não tem 3. O DNS também, às vezes, o pessoal não faz aí zona Mas o AD, o pessoal hoje tem que fazer. Aí pegou. Então, 3 serviços de implementação funcional aí para vocês, praticamente de HA em todos eles, tá? Só para a gente finalizando essas etapas, que eu quero que vocês, para nossas últimas aulas lá, tá? Eu preciso que vocês façam uma conta quem está com o PC. Às vezes dá para fazer até pelo celular, tá? Já que é claro. Você quer que você for lá com Ezra, isso aqui é uma aulinha plus finalização. A internet está uma benção. Tem uma conta no serviço Ezra, tá? Vocês ganham lá $200 gratuito da Microsoft para serviço, tá? Não se preocupe, não. Para estudar, e depois vocês até quiserem eliminar essa conta, eliminem, tá? Para mim mostrar para vocês o funcionamento no Ezra. Conta. Aí amanhã, desculpa, amanhã a gente vai falar sobre o Ezra. A mesma coisa que a gente falou de server, depois a gente vai mostrar aqui no Ezra como é que é feito. O Active Director, que hoje eu vou mostrar para vocês o Active Director, sobre do Ezra e como é o sincronismo dele. E aí a gente fecha o processo. Fechado? Então pronto, hoje tem serviço para caramba, né? Só responder aqui as perguntas aqui.